Olá, meus amigos e amados de meu Pai, que em o nome do Senhor Jesus Cristo, todos venham entender, compreender a palavra de Deus, para que através do Espírito da palavra de Deus, todos tenham vida e a tenham com abundância. E falando em palavra, a palavra de Deus, nós temos tratado muito sobre o reino de Deus. Falamos muito ontem sobre o reino de Deus. O reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus é que nos dá acesso ao reino dos céus. Ninguém tem acesso ao reino dos céus sem antes passar pelo reino de Deus. E o reino de Deus começa aqui na terra. Não é lá no céu, não. Não é depois que a pessoa morre, não. É enquanto ela está viva. Quando ela está viva e ela aceita, acata, se submete à palavra do Rei e Senhor Jesus Cristo, então ela entra no reino de Deus. E quando ela entra no reino de Deus, ela tem acesso, ela tem a visão, então, do reino dos céus. Porque o reino de Deus é aqui na terra, o reino dos céus é lá nos céus. Então, eu queria dizer para você, a minha amiga e meu caro amigo, que Jesus disse assim, presta atenção a essa palavra que é muito gloriosa, forte, poderosa. Ele disse assim, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Quando Jesus falou isso, ele estava falando a respeito da vida de cada um de nós. Todos os que querem entrar no reino de Deus, querem experimentar o reino de Deus, têm que deixar o reino do mundo. Tem que morrer para o reino do mundo. Muito legal, né? Jesus é maravilhoso, né? Tudo que ele fala é perfeito. Então você quer entrar no reino de Deus, você tem que morrer para o reino do mundo. Você não pode, em hipótese alguma, querer entrar no reino de Deus apegado a este mundo. Não pode, não tem jeito. Jesus diz com clareza, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. É a química da reprodução, da multiplicação. Para uma semente gerar fruto, ela tem que morrer. Primeiro tem que morrer. E depois, então, ela dá fruto. Então, caindo na terra, primeiro ela morre, para depois, então, nascer e começar a dar fruto. Assim também é o reino de Deus. Ele disse, é chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus é chegado até vós. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Eu sei que muita gente conhece bem as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, mas o conhecimento das Sagradas Escrituras nos dá informações de como é que a gente entra no reino de Deus, como é que a gente permanece no reino de Deus,
como é que a gente pode entrar no reino de Deus. Mas se essas informações não forem seguidas, obedecidas, de nada adianta. Isso é interessante porque muitas pessoas ficam satisfeitas, já ficam satisfeitas, porque elas têm conhecimento da Sagrada Escritura. Elas sabem isso, sabem aquilo outro. Você conversa com uma pessoa viciada, entre aspas, na palavra de Deus, ela conhece a Bíblia de capa a capa. Só que a vida dela é um desastre. Por quê? Porque ela não pratica. Não adianta nada. O que adianta você saber desse milagre que acontece com a semente? Se você não morre, o que adianta você ser uma semente? O que adianta você estar numa boa terra, mas você não morrer para este mundo ou na terra? Então, de nada vai adiantar. Você tem que morrer. Morrer para o mundo, quer dizer, morrer para o reino de Deus. Porque quando a gente entra no reino de Deus, o reino é de Deus. E quem é que manda no reino de Deus? De quem é a vontade no reino de Deus? A vontade de quem é feita no reino de Deus? É de Deus, é do Senhor. Então, se a pessoa não se submete à vontade do rei do reino de Deus, é óbvio que ela vai ficar no reino deste mundo. Ela vai continuar no reino deste mundo, mesmo tendo conhecimento do reino de Deus. Eu estava conversando ontem com os pastores e até falei sobre isso ontem à noite aqui no templo. Porque veja só como é difícil a entrada no reino de Deus. É muito difícil. Sinceramente, minha amiga e meu amigo, é muito difícil. Não impossível. Porque vai depender da vontade de cada um. Olha só, Jesus curou 10 leprosos de uma só vez. Os 10 leprosos representam o mundo. Representam o mundo. E esses 10 leprosos, quando ficaram curados, o que eles fizeram? 9 deles foram cuidar de suas vidas. Imagine uma pessoa leprosa, uma pessoa que está perdendo o dedo, está perdendo o braço, está perdendo o nariz, está perdendo a orelha, está perdendo... Enfim, está perdendo tudo. E ela não tinha acesso nenhum à ciência, à medicina, porque não havia aquela medicina que há hoje. Não havia remédios. Então, naquela altura, na época de Jesus, quando a pessoa ficava leprosa, ela tinha que ser separada dos familiares, dos parentes, dos amigos. Ela tinha que ficar longe das cidades. Ela não podia entrar na cidade. Então, uma pessoa leprosa naquela altura era uma pessoa que só tinha uma esperança, a morte. Ela estava esperando a morte, aguardando a morte, mas aguardando a morte em meio a dores, em meio ao sofrimento, em meio à solidão. A solidão. Eles estavam juntos porque uns faziam companhia aos outros, mas todos eles estavam com o mesmo destino traçado. E todos eles iam morrer. E eles viviam assim, em grupos. E obviamente, se consolava vendo a situação do outro. Ora, essa é a situação do mundo. O mundo
está leproso, está perdido, literalmente perdido, irremediavelmente perdido. Não há chance para o mundo. O reino deste mundo está condenado. Já está condenado. Cedo ou tarde, vocês vão ver o que vai acontecer com esse mundo. Ora, assim era a situação daqueles leprosos. Quando eles foram curados, imagina, imediatamente, 9 deles pensaram assim, poxa, agora eu vou arrebentar, eu vou correr atrás do prejuízo, eu vou trabalhar, vou ver meus parentes, vou ver meus entes queridos, etc, etc, etc. Vou realizar os meus sonhos, etc, 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 etc. E foram embora. Foram cuidar de suas vidas. Porém, um deles, apenas um, voltou lá para agradecer o Senhor Jesus aquele milagre. E Jesus perguntou, não eram 10? Onde estão os outros? Não sei, Senhor. Então Jesus disse, vai, levanta-te, a tua fé te salvou. Somente um foi salvo, mas dos 10, apenas um foi salvo. Assim também é o mundo. Assim também é o mundo. Das 10 virgens, apenas 5 foram salvas. Veja como é difícil. 10 virgens, que representa, digamos assim, a igreja no todo, mas apenas a metade foi salva. Isso faz você pensar na dificuldade que é, a gente pensar, né? Na dificuldade que é a salvação. É muito difícil. Dificílimo, minha amiga, meu amigo. É preciso a pessoa ter coragem para poder ser salva, porque é como Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar só. Mas se morrer, então dá muito fruto. E aí ele complementa dizendo, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quer dizer, Jesus mostra que o reino de Deus custa a vida da pessoa. Para você entrar no reino de Deus, você tem que deixar a sua vida fora do mundo. Quer dizer, fora de servir a si mesma, ser serva de si mesmo, dos seus desejos, das suas cobiças, suas concupiscências. É isso que Jesus está falando. Para você entrar no reino dele, ele tem que ser o Senhor. A vontade vai ser dele, a dele, sempre a dele. E a sua vai desaparecer. Você tem que morrer para o mundo, para que então você venha dar muito fruto. E isso, infelizmente, nós temos visto dentro das igrejas. Muitas pessoas têm vindo aqui, milhares e milhares e milhares de pessoas semanalmente têm vindo aqui no Templo de Salomão. Milhares e milhares de pessoas. São 3 reuniões por semana, por dia, todo santo dia. São milhares de pessoas. Dezenas de milhares de pessoas semanalmente passam por aqui, no Templo de Salomão. Então, muitas vêm receber a oração da cura, que é o sábado, nós temos aqui a corrente dos impossíveis, no domingo, corrente, as pessoas que querem receber o Espírito Santo, que querem tratar da alma, na segunda-feira, as pessoas que querem prosperar, na terça-feira para a saúde física, na quarta-feira vamos tratar da alma, na quinta-feira tratamos da família, da constituição do lar, na sexta-feira libertação,
pessoas que estão com encosto, que querem se libertar dos encostos. Enfim, todo santo dia nós temos aqui um menu farto para atender as necessidades das pessoas. Então, a maioria que tem vindo aqui é assim, tem vindo para buscar a satisfação das suas necessidades físicas aqui neste mundo. Mas apenas poucos se mantêm ou aceitam, acatam a vontade do Rei e Senhor Jesus em suas vidas. E essas é que são salvas. Mas, e isso não é uma questão de sorte, é uma questão de decisão que cada um tem que tomar na sua vida. Você está me assistindo nesse momento, está prestando atenção. Você tem consciência do que nós estamos falando. Você que um dia teve uma experiência com Deus, você negou a sua carne, negou o seu eu, negou a sua vontade, negou o seu coração. Quando fala em carne, fala coração. Você negou a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, houve o arrependimento, houve o batismo nas águas, houve o batismo com o Espírito Santo. Então, você foi selado por Deus. Você foi carimbada por Deus, registrada. Seu nome foi escrito, registrado no livro da vida. Porque você negou esse mundo, negou as suas cobiças, desejos, sonhos, etc. É o que o Senhor Jesus um dia falou pessoalmente comigo. Ele disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu tinha 19 anos quando isso aconteceu, porque eu estava pensando também em realizar os meus sonhos. Eu sabia da palavra de Deus, tinha conhecimento, mas eu não levava a sério ou ao pé da letra o reino de Deus. Eu achava que frequentando uma boa igreja e tendo informações de Deus, eu estaria bem com ele. Mas não, eu tive que abrir mão dos meus sonhos pessoais para fazer a vontade do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tive que morrer para o mundo, mas graças a Deus, bendito o dia que aconteceu essa morte, porque eu nasci de novo. E é isso que nós temos tentado passar para vocês. Eu tive que abrir mão da minha vontade. Os apóstolos, discípulos que foram salvos, muitos deles perderam a vida fisicamente pela causa do Senhor Jesus, pelo reino de Deus. E se você não tiver esse objetivo, esse propósito, você não vai conseguir, porque você tem que ter disposição para negar a si mesmo. Você tem que deixar de ser a rainha, o rei da sua vida, do seu coração, para permitir que Deus venha reinar dentro de você, só morrendo. É o que Jesus fala. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar só. E é o que você vê nesse mundo. A maioria das pessoas solitárias, vazias, depressivas, querendo morrer, almejando a morte. Por quê? Porque elas não encontram na vida, neste mundo, nada que vale a pena. Porque tudo não passa de vaidade neste mundo. Porém, aqueles que fazem a vontade do rei, do reino de Deus, estes permanecem para sempre. Isso é a maravilha. E isso é confirmado pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz selar a pessoa com a sua presença. E ele passa a fazer morada dentro
dessa pessoa. E aí sim, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o selo de Deus, pronto, ela está inserida dentro do reino de Deus. Aí sim, ela tem uma ideia mais abrangente do reino dos céus, o que espera por ela no reino dos céus. Entendeu, amiga, amigo e amigo? Jesus disse: quem ama a sua vida neste mundo, neste reino, o reino deste mundo, perdê-la-á. Ele já garantiu isso. Pode ter certeza. Isso está decretado, ninguém pode mudar. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Essa é a palavra para você, minha amiga e meu amigo. E eu creio que o Espírito Santo deve estar fortalecendo, abrindo o seu entendimento, fazendo você compreender essa palavra, para que você então venha ter coragem de virar as costas para este mundo e se entregar àquele que deu a vida dele para salvar. Jesus teve que dar a vida dele, e se Jesus deu a vida dele para salvar a minha, você acha que ele vai aceitar que eu mantenha uma vida dupla, meio lá, meio cá, um pé lá, outro cá, metade no mundo e metade no reino de Deus? Não, não tem condição, ou uma coisa ou outra. Graças a Deus. Amanhã estaremos falando mais a respeito. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.